cenário marcado por incertezas, queremos entender como os bancos enxergam os desafios do crédito rural. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e vou ter um bate-papo com Fabiana Alves, ela que é CEO do Rabobank. Então vem com a gente que o assunto de crédito é sempre estratégico. Ouça o Agro 2025, Geopolítica e Agricultura Tropical, com Natália Fernandes. Gravado diretamente de São Paulo, em um evento exclusivo que discutiu a nova geopolítica global, seus impactos nos mercados internacionais e os desafios e oportunidades para o agro brasileiro. Se inscreva no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito e fique por dentro dos lançamentos. Seja bem-vinda, Fabiana, ao Ouço Agro. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, uma honra para nós do Rabobank. Fabiana, antes de a gente envolver, toda essa questão geopolítica com a questão do crédito, eu queria que você pontuasse qual a sua avaliação em relação aos riscos hoje do crédito rural, nesse contexto já de volatilidade de commodities, taxa de juros e câmbio. Não é nada exclusivo de agora, Isso sempre está relacionado de alguma forma com o crédito, mas um panorama geral sobre isso, como está a questão do crédito no Brasil. Bom, eu acho que volatilidade de preço, de câmbio e volatilidade climática nos últimos tempos são inerentes do agro e, portanto, têm que ser absorvidos pela indústria financeira e pela concessão de crédito. Obviamente, as análises hoje em dia são bem mais amplas, com uma volatilidade maior, a gente precisa olhar para mais cenários e o cenário geopolítico adiciona um desafio extraordinário nesse contexto. Mas, no momento, o câmbio favorece o agro brasileiro, vai ajudar a proteger as margens. Em termos de produtividade, o Brasil tem batido recordes atrás de recordes. E em termos de preços, aí a gente tem variações, tem commodities que estão mais favorecidas, commodities que estão mais pressionadas, mas eu acho que essa parte já é a realidade que o agro está acostumado e o cenário não tem nada, por esses aspectos, nada de muito preocupante. O que tem é que os setores que têm uma pressão de margem menor e que são setores que vêm já de um crescimento intenso nos últimos anos e que, portanto, estão muito alavancados, entenda-se alavancados, porém, com endividamento, os produtores com endividamento maior, aí sim isso representa um risco adicional, além dos riscos tradicionais. E o Rabobank é um banco realmente bem presente, no agro. A gente vê que também é um banco que se preocupa bastante em compartilhar informações sobre o setor produtivo, manter produtores rurais informados. Eu mesma acompanho várias análises do banco, porque realmente leva esse tipo de informação mais palatável, de cenário, de perspectivas também para todos os agentes do mercado, mas para a gente como CNA, em especial, a gente vê também esse acesso de produtores rurais. E acaba que é um banco que atende um perfil diferenciado de produtores e vocês devem estar monitorando aí essas oportunidades, estudando ferramentas novas para atender esses produtores rurais. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa estratégia do banco, atuando aqui no Brasil, diante do cenário atual que a gente tem de um agro ainda crescente, pujante, buscando investir, superar esses desafios e esses riscos que você mesmo colocou, que são inerentes ao agro brasileiro. Sim, primeiro, quanto à questão de promover a pesquisa e a informação setorial, é parte da nossa estratégia. O banco tem como estratégia 3 pilares. Primeiro, claro, o apoio financeiro. O segundo, a divulgação de conhecimento. E o terceiro, conexões ou network, na medida em que nós somos um banco global e que tem essa possibilidade de conectar a cadeia de alimentos globalmente. Então, nós temos aqui no Brasil um time de área de pesquisa setorial que é ligado a mais de 80 pesquisadores que estão espalhados pelo mundo inteiro e que traz essa informação sobre os
os movimentos de oferta e demanda, sobre as questões de impacto no agro brasileiro, pro agro, especialmente para o agro voltado para a exportação, com uma visão que não é uma visão local, uma visão realmente global, apoiada por essa área do banco. Então, sim, isso é parte da nossa estratégia e a gente fica muito feliz de saber que a CNA utiliza desse conhecimento e dessa informação que a gente disponibiliza amplamente para o mercado. E para que todos os produtores também tenham acesso, a gente acha também muito importante essa contribuição que o Uhum. banco dá. É informação, né? Toda informação que é do setor e é de mercado é um propósito também do podcast Ouço Agro, que consiga compartilhar essas Sim, informações, que ajudam o produtor a tomar decisão e acaba que o Rabobank faz isso, né? Não só para os seus faz. clientes, mas a gente consegue acessar esse tipo de informação e ir acompanhando esses movimentos do mercado. Sim. Quanto a produtos, e soluções para esse momento de volatilidade, que foi também a sua pergunta anterior, ah, nós temos feito um processo educacional de como os clientes podem utilizar os mecanismos financeiros de proteção de risco, para proteger as suas margens e proteger os seus negócios. Isso significa que hoje mais da metade da carteira do banco utiliza esses produtos financeiros. O que são esses produtos financeiros? São os derivativos, são as travas de preço de commodity, de câmbio, as vendas futuras de commodities. E esses instrumentos têm sido extremamente procurados. Nós temos observado uma necessidade de aumento do limite dos nossos clientes para operar com esse tipo de instrumento, para se proteger em relação à volatilidade extraordinária que a gente está vivendo nesse momento. E todos os mercados que têm derivativos aqui, você acredita que você tem visto a mesma evolução de busca dos produtores por utilizar essa ferramenta? Ou tem setores que têm buscado mais do que outros? Não, eu diria que em geral, o café é um setor que tradicionalmente, assim, há mais tempo já se utilizava, desses instrumentos financeiros, né, mas, hoje em dia a gente vê um aumento, em todos os setores, e inclusive, buscando essa proteção da margem, né, tanto em relação à variação cambial, quanto em relação à variação do preço de commodities. Então, é uma tendência que a gente observa, e a gente também observa olhando para os nossos clientes que utilizam esses instrumentos financeiros para a proteção do seu risco, para a gestão do seu risco, a gente observa uma resiliência financeira maior, né, porque isso significa que por trás do uso desses produtos, há um controle maior, uma Mais gestão mais eficiente, mais eficiente, uma profissional, né? gestão mais profissional, uma gestão mais focada em projeções de produtividade, em projeções de lucro, de margens de lucro, e também de adequação, né, da moeda das suas receitas, à moeda dos seus financiamentos. Tudo isso favorece o uso desses instrumentos. E é interessante que você tenha colocado a busca maior por essas ferramentas. Você deu o exemplo do café, inclusive, que é um produto que subiu muito, né? E geralmente, quando o produto sobe muito, às vezes o produtor fica até receoso em fazer um tipo de proteção, porque ele pode ter a impressão de que se subir mais, ele não vai estar protegido. Mas a proteção serve tanto na alta quanto na baixa. E subiu bastante o café. Acaba que até para esse tipo de operação também tem um risco, né? Porque você tem uma margem, uma necessidade de margem maior e um fluxo de caixa maior do produtor rural. Falando em produtor rural, por mais que a gente saiba que são vários agentes do setor que acessam o banco, não só os produtores, mas a gente vê esse desafio. E complementando essa parte da proteção da margem, a gente vê também que esse cenário geopolítico incerto, ele tem trazido também alguns impactos já para a parte de custo dos produtores, principalmente para fertilizantes, que é um setor que é um insumo que pesa bastante nos custos, né. E a gente veio de um recuo e agora 2025 voltando a subir os fertilizantes e ainda uma incerteza de como que vai ficar, já que a gente tem tarifas aí pelo ar
sendo aplicadas para países que são fornecedores e consumidores também desses fertilizantes. Como que você vê, todo esse cenário de geopolítica que tem influenciado essa questão de insumos produtivos, de ferramentas e as perspectivas que você acredita, que possam, eh, auxiliar o produtor a tomar decisão nesse momento? Porque ele está ainda diante de um cenário que pode ser que ele tenha uma margem não, um custo mais elevado esse ano e ele tem que fazer a gestão do risco sem saber qual que é o cenário que ele está pisando. Ah, acho que esse é um ponto muito importante, né? Os fertilizantes são comprados antes. No momento da compra dos fertilizantes e dos químicos, você começa a compor o seu custo. É nesse momento que você tem que começar a travar a sua venda, desde que você entenda que ali você tem uma oportunidade comercial de preço que garanta uma margem adequada. Por que que você tem que travar? Porque a aposta de que lá na frente esse preço estará maior Pode não se pode concretizar. não se concretizar, e você já está comprometido aqui com um custo a um certo dólar, um custo, que antecede o início da sua safra. Então a nossa recomendação é, na medida em que você vai formando o seu custo, você vai fazendo a trava da sua venda, de maneira que você mire numa margem adequada, numa margem média adequada, e não na maior margem de todos os tempos. Os instrumentos financeiros de gestão de risco não servem para a gente acertar na mosca, serve para a gente dar maior estabilidade nas margens, na geração de caixa por safra. Então isso é um conceito muito importante que a gente trabalha muito com os nossos clientes e que a gente tem visto que com a informação correta, os produtores aprendem a lidar com esses instrumentos de uma forma responsável e entendem qual é a beleza desses instrumentos, né? De você receber a sua compensação em termos da estabilidade do seu negócio. E ter o banco fazendo o margeamento para o produtor, né? Porque se o produtor vai buscar esses instrumentos sem um apoio de um banco, de uma instituição financeira, o caixa dele vai sofrer a volatilidade do margeamento desses instrumentos, o que também não é ideal. Então, sim, o pessoal do café tem agora uma necessidade de limites muito maior, dada a volatilidade e a subida do preço do café. Mas a gente vê o uso desses instrumentos sendo ampliado, por exemplo, para pecuaristas travando o preço do milho, né? Para a trava de preços de fertilizantes. Então, hoje, a oferta de soluções é muito maior e merece a atenção do produtor, sim, para que ele atravesse com um pouco mais de segurança toda essa volatilidade nos fatores que afetam a rentabilidade dele. Uhum. E Fabiana, focando agora um pouco mais nessa questão geopolítica e na especificidade da agricultura tropical, né? O banco como um banco europeu, mas que tem a sua sede, né? Não sei se é assim que fala, mas no Brasil, como que ele tem encarado estratégias específicas para o Brasil? Para enfrentamento ou para conseguir identificar aí os seus riscos e oportunidades nesse lado de crédito e de outras ferramentas que venham suportar aí essa gestão pelo produtor rural. Bom, os cenários de incerteza geopolítica, né, certamente nos levam a fazer análises mais profundas. Mas todas as análises, como a gente ouviu hoje aqui neste evento, todas as análises são hipotéticas, porque a gente só tem certeza do que a gente está vendo, do que a gente viu hoje. Amanhã a gente não tem mais certeza e é difícil, muito difícil. A previsibilidade diminuiu muito, o nível de assertividade do cenário só piorou. Mas é óbvio que a gente olha para o que aconteceria se o Brasil tivesse uma posição neutra entre Estados Unidos e China. O que acontece se o Brasil tomar uma posição um pouco mais Direcionada de direcionada para a apoio. China? Ou
como fica o Brasil se a China amplia, se a China tem uma posição de ampliar sua zona de influência para o Brasil. Então, a gente não acredita em nenhum cenário drástico, mas a gente é obrigado a olhar para eles, né? Então, num cenário em que a China e os Estados Unidos venham a chegar em bons termos a um acordo e que isso envolva o favorecimento do agro-americano, que é o nosso maior competidor, obviamente a gente vê que isso pode ter um desdobramento ruim para o Brasil. Mas qual é a probabilidade desse cenário? A gente acha que ela é baixa. Por outro lado, em não havendo um acordo que envolva a que não envolva relações comerciais relacionadas ao agro, a gente enxerga que o Brasil, no curto prazo, tem oportunidade de suprir um pouco a oferta que hoje era provida pelos Estados Unidos, e então o Brasil poderia ter um aumento da sua venda de commodities relacionadas às questões tarifárias e geopolíticas. O quanto que a gente sofre nesse momento? Relativamente pouco. Algumas commodities podem ser impactadas. O café, a laranja, a celulose, o etanol é um ponto de interrogação, porque já está em alíquotas maiores. Outras commodities como soja, algodão, milho podem se favorecer vendendo mais para a China, mas, sobretudo, tem um aspecto muito importante, que é a oportunidade que a gente tem de estabelecer novos acordos comerciais. Falávamos de fertilizantes. Precisamos observar que o Canadá é um grande fornecedor de fertilizantes e que não é o nosso principal, né? Mas se as discussões entre Canadá e Estados Unidos não evoluírem de uma forma favorável para o Canadá pode passar a ter interesse em deslocar parte da sua oferta de fertilizantes que hoje ia para os Estados Unidos para o Brasil. Isso poderia, por exemplo, beneficiar o preço de fertilizantes. Então, não é só exatamente o que a tarefa que está na mesa impacta para o Brasil, depende muito de como as outras negociações vão evoluir. Negociações e retaliações vão evoluir. Então, muito difícil de prever cenários. Então, nosso conselho é cautela, gestão de risco, proteção de margens. Esse é o conselho que a gente está dando para os nossos clientes, porque é muito difícil prever o que vai acontecer. Os nossos limites de crédito, por enquanto, estão operando na normalidade. Eu acho que, como eu falei hoje aqui, nós temos que estar atentos, temos que ter cautela, mas a gente permanece otimista em relação ao agro brasileiro. Em permanecendo otimista, a gente também permanece com a posição de que a oferta de crédito para o agro brasileiro tem questões específicas inerentes ao Brasil, que não tem nada a ver com a geopolítica, que precisam ser resolvidas. Essa questão de cautela que você colocou é bem interessante, porque é isso, né? Tem realmente muita mudança acontecendo e a gente nem consegue se informar e acompanhar, às vezes, tudo que está acontecendo estrategicamente com outros países. Mas isso que é geopolítica, né? Esse exemplo mesmo do fornecimento de potássio pelo Canadá, a Rússia também é um outro fornecedor relevante para o Brasil. E quando a gente faz essa análise de quanto que isso pode impactar e vir como oferta para o Brasil e reduzir, a gente não sabe também qual que é a estratégia dos Estados Unidos com a Rússia, porque a depender se a oferta dos Estados Unidos para a Rússia aumenta, então mundialmente a gente continua tendo só uma troca, né, de parceiros comerciais aí, mas em relação à oferta de potássio, a gente continua tendo o mesmo volume. Então realmente é um momento de cautela e também de buscar informação e atualização e ter apoio para a tomada de decisão quando a gente fala do produtor rural, porque são questões complexas muitas vezes
E é isso, né, tipo, tá mudando a todo momento, a gente tá gravando isso aqui no começo de maio, e até a gente divulgar esse episódio, muita coisa Muita pode ter coisa pode acontecido acontecer, já. Exatamente isso. muita novidade pode acontecer amanhã, semana que vem, a Aham. gente não sabe. E depois você terminou falando dessa questão do crédito, eu acho até que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, que a gente está bem na fase, né, em que a CNA apresentou proposta para o Plano Agrícola e Pecuário, a gente sabe que tem uma demanda de crédito, subvencionado, crédito oficial para o governo, para a ferramenta de seguro também, de subvenção ao programa de seguro, você falou sobre gestão de risco e quando a gente fala de risco, no começo da sua fala também colocou a questão climática, né, então tem risco climático, tem esse risco de oscilação de preços. E aí, eu queria que você colocasse, assim, o que que você, como que você tem visto hoje o comportamento você falou que não tem nenhum problema de limite, mas o comportamento dos produtores ou demanda do setor em relação ao crédito mesmo, com o cenário, o desafio que a gente tem também no âmbito fiscal e econômico no Brasil, com taxas de juros mais elevadas. Então, eu queria que você colocasse aprofundasse um pouco nessa parte do crédito e dessas ferramentas da gestão de risco mesmo para esse ano de Então 2025. eu vou dar um passo para trás, porque antes da geopolítica, o agro é o setor que mais cresce no Brasil e o que especialmente um dos únicos que cresce em eficiência, né. A gente teve outros setores crescendo durante a pós-pandemia, como o setor de serviço, mas por uma questão muito de demanda, eficiência, o agro é o setor que entrega. Isso obviamente, é um diferencial. Segundo, quando a gente olha para frente, com toda crescimento expectativa de crescimento da demanda por alimentos globalmente, a gente é óbvio e acho que todos nós concordamos que o Brasil está muito bem posicionado e que se espera que o Brasil entregue esse aumento da demanda por alimentos, então um aumento da oferta de commodity, né, através de produtividade e aumento das suas áreas plantadas, de preferência usando áreas degradadas, ou áreas de pastagem convertidas em áreas agrícolas e recuperando. A relevância econômica que o agro tem, a sua capacidade de geração de caixa, aliados ao fato de que o agro é um setor que oferece aos bancos garantia real, torna o agro um setor extremamente interessante para o crédito privado. Isso possibilitou o governo a diminuir a sua participação no Plano Safra e dar mais espaço para o crédito privado. O crédito privado, não parte dele pode vir dentro dos programas do governo que tem os apoios, os subsídios e os incentivos fiscais, parte é crédito livre. Nesse momento, já tem algum tempo que ah, tem um outro fator que está pesando também, que é essa questão das garantias reais. A gente está num processo de implementação da Lei 4996, que é a lei que obriga as instituições financeiras no Brasil a implementarem o IFRS, como se fosse o sistema internacional, com adaptações brasileiras, mas como se fosse. Isso significa que garantias passam a ter um valor adicional para os bancos. Além da garantia do empréstimo em si, elas têm um efeito de aliviar a pressão de capital regulatório sobre os bancos. Então, tudo isso combinado fez com que o agro fosse um setor de extremo interesse para o crédito privado, para o financiamento comercial. Ótimo, concorrência ótimo, e o Rabobank entende que nós precisamos da indústria financeira para manter a liquidez necessária, liquidez de crédito necessária para o agro. No entanto, nem todos usam esse crédito com responsabilidade. E aí a gente vê um aumento do nível de endividamento e de alavancagem do produtor, em geral, no Brasil, que resulta nas RJs. Isso que são as recuperações judiciais. Isso traz um nível de insegurança jurídica para o sistema de crédito. Então você tem fatores de incentivo pela pujança do setor e pelo potencial que o setor tem diante da oferta da demanda global, mas você tem essa questão de insegurança operando contra e um uso inadequado desse crédito disponível
levando a altas alavancagens que podem levar às recuperações judiciais. Esse é um fator. Segundo fator que pesa contra é a insegurança a jurídica, por exemplo, destes instrumentos de garantia. Essa mesma garantia que está incentivando a oferta de crédito, hoje ela está sofrendo com discussões sobre a validade dos instrumentos particulares de estabelecimento de garantias de alienação fiduciária entre o sistema financeiro e os produtores. A gente está vendo uma insegurança tremenda dentro desse tópico, o que não é saudável. Porque esses instrumentos estão sendo usados pela indústria financeira para se proteger um pouco do fenômeno das recuperações judiciais. Então, esse é uma outra questão. Uma terceira questão conversa com a agenda de sustentabilidade. Os bancos estão sendo cobrados para incluir o risco climático nas suas análises de crédito. E não é pelo mercado internacional ou pela Europa, é pelo próprio Banco Central. E como, né? Pois é. Então, as emissões financiadas, o possível impacto climático nas carteiras dos bancos, os bancos estão tendo que desenvolver instrumentos de monitoramento para reportar sobre isso, né? E, obviamente, isso escorrega para as questões de desmatamento e para as questões de compliance com o Código Florestal. E nas questões de compliance com o Código Florestal, a gente tem um monitoramento que depende, por sua vez, dos dados públicos, também sofrendo muito dos dados e do processo público, dos processos de regularização administrativa das áreas abertas, das áreas que precisam ser regeneradas, das áreas que precisam dos produtores que precisam de compensação. Esse processo está bastante desestruturado nesse momento, gerando um risco adicional para as instituições financeiras, na medida em que a regulamentação do crédito rural fica mais severa em relação a essas questões ambientais, mas o sistema que monitora essas questões ambientais não está amadurecendo na mesma velocidade. Então, você tem forças opostas em relação à disponibilidade de crédito. E é por isso que eu digo que, independente das questões sistêmicas, de contexto de mercado, o crédito para o agronegócio brasileiro, que é fundamental para que a gente execute, para que a gente concretize o crescimento que o agro brasileiro, a potência que o agro brasileiro tem, ele tem problemas básicos a serem equacionados e que dependem da ação do governo e que dependem da ação da sociedade do agronegócio atuar também para que essas questões sejam resolvidas. E por último, o CAR, que fala com o nosso Código Florestal. E sem a gente entregar o Código Florestal, a nossa narrativa fica fragilizada. Essa narrativa que a gente tanto gostaria de ter, de uma agenda positiva do agro brasileiro, fica fragilizada na medida em que a gente não entregou ainda o Código Florestal. E a entrega desse Código Florestal é extremamente dependente da finalização do CAR, que ainda também é um processo que não está bem estruturado. Você coloca esses pontos, então a gente nota que sim, tem questões de geopolítica que influenciam, mas tem muita coisa para ser feita internamente, Tem né? E a muita gente coisa. citou aqui em outros episódios aqui também dessa série um pouco sobre isso, né? Como tem um trabalho para ser feito internamente, independente do que vem a geopolítica e dessas oportunidades, mas que tem essa questão de sustentabilidade, que também está relacionada à questão geopolítica, aos interesses, mas como você colocou, até internamente o interesse já em ter uma forma de monitoramento e métricas, né, para poder colocar, assim, dar nomes aos bois e valores, né, também. Então, assim, tem realmente esse cenário interno com muita coisa a ser trilhada e, enquanto isso, o Brasil vai aproveitando, né, um pouco dessas oportunidades e aproveitando para se atualizar sobre essas mudanças todas que têm ocorrido no cenário geopolítico. E aí vamos ver como que fica o desenrolar aí dos próximos meses e anos, e a gente espera que realmente posturas como o do banco, do Rabobank, que vem buscando essas ferramentas, fornecendo informação para todos que acompanham o setor e também conectados nessa agenda de sustentabilidade, seja exemplo para outras instituições de representação, para que estejam em todos os tipos de fórum, trazendo aí em ferramenta informação para todos os elos da cadeia que precisem e que a gente tenha, continue, né,
com esse agro pujante e se desenvolvendo. Então, Fabiana, quero agradecer a sua participação aqui no podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado, nessa série especial. Foi muito bom contar com a visão de um banco, né, que está ligado diretamente ouvindo aí necessidades dos produtores nessa área de crédito. Eu que agradeço, como eu disse, nós estamos cautelosos, mas otimistas. E nós entendemos que tem muitas coisas que estão fora do nosso controle, fora do controle do produtor. Mas tem muitas oportunidades que estão sob o nosso controle e que a gente precisa garantir que a gente consegue capturar e caminhar para uma agenda positiva para o agro brasileiro, uma agenda agroambiental estruturada, tendo resolvido essas questões básicas que são fundamentais, mas eu tenho certeza que a gente chega lá. Obrigada mais uma vez, Fabiana. E você que ficou com a gente até aqui, o tema de crédito é sempre um tema muito requisitado, então se tem outras coisas que vocês queiram ouvir sobre essa parte de crédito, deixa aqui nos comentários e fique e acompanhe a gente no próximo episódio. Tchau, tchau.